Portanto, foi no dia 8 de março de 1984. Tinha acabado de fazer, fiz 12 anos no dia 7 e o meu irmão chegou à casa e disse que se eu queria ir trabalhar, que o patrão estava a precisar de um servente, se eu queria trabalhar. Fiquei contente, ia ganhar a quantia de 152 coisas por dia, que já era uma boa quantia, no fim do mês, ainda dava algum dinheirinho, claro. Pronto, não quis estudar mais, dei o exame de quarta classe, não quis estudar mais na altura, porque a professora também não era assim lá muito jeitosa. Mas pronto, fui trabalhar, sim senhor. Primeiro dia, escuro, saí de casa ainda estava muito escuro, no carro de um quarto para as 7 da manhã. Chegamos lá, sim senhor. O mestre estava lá e fiquei a dar apoio ao mestre que fazia mestrava, fazia os desenhos no chão. Eu tinha que escolher as mestras, as pedras maiores, chamavam as mestras. Tudo bem escolhidinho, tinha a pedra tudo uniforme, tudo do mesmo tamanhinho. Depois traçava 4 carros de mão de areia e uma saca de cal que vinha do Porto Santo. Uma saca de 30 quilos, baralhava-se, deitava-se água, depois esperava-se para ela ficar bem dura, bem expensa. Ele já tinha riscado o chão com o compasso, deitávamos a cal em cima dos riscos para não falhar muito. Depois apertava-se com os pés, passava-se a colher, mas tinha umas linhas, a pendente já estava feita, os caminhos, quadro dos caminhos. E depois então passava-se umas linhas, uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, com os pontinhos na altura, depois acabava-se por emestrar, fazia-se os desenhos, as cavacas, as escamas, grandes ou mais pequeninas, e ali dentro a quinta vigia, a antiga Quinta das Angústias. No ano, eu fiquei muito contente de ter ido para lá trabalhar e foi uma profissão que chamou muito o gosto pela aprendizagem. Consegui aprender o que eles me passaram, a mestria que eles passaram, o ensinamento, gostei muito. E ao longo da minha vida, trabalhei com esse patrão, trabalhei 4 anos. Depois acabei por sair. Claro, na altura era mais fácil de sair e arranjar logo trabalho. Havia falta de calceteiros, como hoje em dia há. Mas nessa altura havia mais responsabilidade e mais gosto pela arte, de saber fazer e gostar daquilo que está fazendo. Entre aspas, toda a profissão tem que ter gosto pela matéria. Saí disso, senhor, fui trabalhar com outro, que era da mesma família dele. Pronto, aí já comecei a exercer um trabalho quase de mestre, entre aspas, quase de mestre. Depois fui. Trabalhei também com ele na mesma matéria. Depois já se fazia o tipo de calçada, a padrão na velheira e os paralelepípedos. Nesses 4 anos que eu tive com o outro, praticamente fui só na Quinta Vigia e no Parque Santa Catarina. E uma das primeiras ruas que fechamos no Funchal, ao lado da Serra, a Rua da Serra, depois a Rua das Morsas. Uma das primeiras ruas que foi fechadas no Funchal. Depois com esse senhor, com o Manuel Henriques, pronto, já houve outros trabalhos, algumas casas, fora do Funchal e dentro do Funchal, alguns passeios do Funchal. Trabalhei novamente com ele uns 4 anos e meio e voltei a sair. Integrei noutra empresa maior, onde trabalhei quase 20 anos. Quase 20 anos, aí pronto, aí já era mestre, já fiquei a deitar sentido aos colegas, já como encarregado. E fui adquirindo muita mais experiência e impus o meu saber, quase que dizia, não, tem que ser feito assim, que é como trouxe atrás dos velhinhos que me ensinaram, era tudo homens com 65 anos para cima. Pronto, consegui adquirir aquela experiência, que foi uma muito boa experiência, até hoje orgulho-me do trabalho que tenho e faço. É o tal gosto pela coisa, pela matéria, para poder evoluir e de si próprio ver que tem a necessidade de querer crescer, querer mais, querer aprender, para poder mostrar às pessoas o que sabe e o que aprendeu, no fim, o que aprendeu. Sim, ensiná-los também a fazer, porque ser calceteiro não é só ser calceteiro, pegar e chegar aqui e começar a meter pedra, é preciso saber preparar o aterro de baixo para cima. Quando eu comecei, não sabia fazer o aterro, que era só para dar apoio àquele mestre, porque já tinha uma quantidade de metros feitos do aterro, mas depois aí é preciso saber a altura que é preciso deixar,
os caminhos, as pendentes, e esse homenzito foi o que passou-me essa boa experiência a nível de coisa. E depois, olha, ir gerindo da melhor maneira, ir gerindo e pronto, fazendo, conforme se aprendemos. Tem que ter uma pendentezinha para a água, porque não fica uma piscina, a água não sai. E a nível a pedra do mar, a pedra de Calhau, é melhor do que a pedra de calçada portuguesa. Porque a Calhau fica aquelas juntas e a água anda ali, os sapatos não levem a água para dentro de casa. Para a vassoura já não é a mesma situação. A calçada portuguesa é melhor de varrer que a outra. Mas havia quando se fazia os canteiros de meia esquadria, já era paralelo para se poder varrer, para as pessoas poderem varrer para dar melhor seguimento à vassoura, para não estar a varrer para não remar contra a maré, entre aspas. Dar o seguimento da calçada para poder a vassoura trabalhar bem direito. Portanto, quando começamos na pedra de Calhau, quando começamos a meter uma pedra, tem que ser tudo uniforme. E igual também que umas paralelepípedos, não pode começar uma finita e acabar se for para fazer um leco nos paralelepípedos, tem que ser finas de um lado e grossas do outro, conforme a curva. Mas a de Calhau tem que ser paralela à mesma grossura. É assim, a posição de trabalhar também conta. A posição de trabalhar também conta. Há pessoas esquerdinhas, o mestre que eu aprendi a trabalhar, que me ensinou, era esquerdinho. Mas ele nunca cruzava a mão por cima do molho para ir buscar a pedra. Ele ensinou-nos, não, a mão que vai buscar a pedra é sempre a que não tem o molho. Que é para, quando olhar, ver aquela pedra, é esta que vai encaixar aqui, é esta que vai encaixar aqui. Para termos sempre a noção do que se vai buscar. Não se pode ter muita pedra ao nosso pé, para não estar a atrapalhar. Tem que estar um pedacinho afastado e para a gente ir vindo e ir logo buscar. Porque ir buscar a pedra deste lado, eles diziam isso é trabalhar contra a mão. É trabalhar contra a mão. Portanto, é assim. E fui vindo e fui fazendo como eles. E pronto, hoje em dia sei o que sei à custa da minha imaginação e de ver e de fazer a continuação que eles me ensinaram. Eu gosto de todas em geral, mas eu gosto da pedra navalheira, que não é tão pronto, a base de baixo, o essencial é sempre a mesma, mas em cima, a parte de cima já é diferente. O acabamento já em terra, já não tem já não há tanta delicadeza nem para o acabamento. Como eu disse, a parte de baixo tem que ser tudo igual, toda a calçada, tudo que a calçada tem que ser a parte de baixo tudo igual. Mas pronto, o acabamento já é melhor, não leva o cimento, não tem tanta, apesar de alguém quer que deite o cimento, que é para não nascer erva, por causa da erva, as pessoas ficam loucas por causa da erva, para não ter que mudar ou deitar a remédio para secar a erva. Mas gosto de todas em geral, Sim, há muita diferença, que a calçada madeirense antigamente punhamos em cima da areia e cal, e a portuguesa já começaram a trabalhar em cima da areia e cimento, mas antes era em cima de um pó de pedra. Só que quem faz isso para o miudito é uma empresa do Estreito, não querem ir pescar, que é longe e não sei o que mais. Agora usa só areia, mas não é tão bom. Fica bom, mas não é o que devia ser, mesmo o que devia ser. Porque o essencial da calçada é a base. É como nós, se usarmos um sapato apertado, não se consegue andar. Portanto, a base de baixo, o assentamento dela é a que conta. Para termos uma calçada que aguente muitos anos e que esteja sempre bem estruturada e sem acontecer outras coisas. Mas, apesar de haver um problema na calçada portuguesa, que ela dá a levantar. Quando está muito calor, dá a levantar. Porque eu digo aos colegas e que a calçada portuguesa é como o assoalho flutuante que pôs dentro de casa. Tem que ter uma junta nas bordas para ela se tiver que mexer. E a calçada regional já não acontece isso. A calçada madeirense não acontece isso. Porque é totalmente diferente. A pedra redonda tem sempre. É outra base, é outra coisa. Sim, é a mestra que trabalha em toda a volta. É uma mestra que trabalha em toda a volta para fazer a definição das paredes, ou da casa, ou do jardim. Sim, é com calhau. É a pedra maior.
É a tal pedra que é chamada de mestras. As maiores, as mais gordas. O mestre dizia, olha rapazinho, vai buscar, é aquelas mais gordinhas, trazem as mais gordinhas. Nós usávamos as mais gordinhas encostado às casas, que não dá tanto o impacto da vista do isto, uma pedra muito grossa aqui no meio e fica feio. Depois transportava-se ela sempre mais nos lados, para não coisa. E então as do meio era uma mestra escolhida mesmo toda, se fosse fininhas tinha que ser fininhas, se fosse mais cheiazinhas era tudo coisa. Que antigamente há calçadas aí feitas regionais, de calhau, que ela era escolhida num canudo de cana. Os arieiros que escolhiam a pedra, tinham um canudo de cana, metiam a pedra lá dentro, a que servia, era essa que ia para os quintais. Mas houve muita procura, lá nos anos 70 e 60 para lá, era uma coisa, as pessoas já escolhiam tudo, queriam era a pedra para levar, mas há calçadas e feitas que a pedra tudo uniforme, tudo do mesmo tamanho. Eles mediam a que servia e a que não servia, ficava novamente na praia. E ainda há calçadas feitas com a pedra da Ribeira, que é uma pedra toda favada, fazia a mesma vez, mas não era não a mesma coisa. Nós Câmara ainda temos algum estoque de algumas ruas futuradas, mas já é difícil de escolher isso, porque o governo não dá, a capitania não dá a ordem de tirar essa. Ainda há quem tire, já se sabe, alguém tirar meio camuflado. Ninguém. Mas as poucas ruas que ainda têm em pedra de calhau, nós ainda temos um estoquezito antiga, para alguma emergência que haja para podermos recompor a falta que tem. Nós acabávamos de fazer um pedaço de calçado, um chão, 5, 6 metros, no dia, depende de quantos mestres tinham. E depois podíamos deitar água e a pedra ela segurava. Mesmo que desse muito sol, desse 2, 3 dias para batemar, a cal seca e prende a pedra. E quando era para batemarmos, voltávamos a deitar água, que a cal volta a abrir, que era o que os mestres diziam, ela volta a abrir, deitávamos a massa, batia e aquela umidade de cima juntava outra vez a cal e ela ficava ali. E a cal também evitava de nascer a erva. Tinha que ficar forte. Tinha que ficar bastante branca para deixar de nascer a erva. Não, agora não. Isso vinha do Porto Santo, depois começou a vir do continente, mas não era a mesma coisa. Do continente era uma cal viva, chamava-se cal viva. Vinha do mesmo lugar onde eles compravam a cal, depois caiavam as paredes antigamente das casas e hoje em dia ainda há ali umas muralhas das ribeiras que eles ainda dão com cal para ficar a coisa. E era diferente, a cal era diferente do Porto Santo. Chama-se a cal viva. Agora feito com areia e semente ou o tal pó de pedra. Eu preferia com areia e cal. Apesar na altura do inverno, quando chovia muito, ficava-se com os dedos todos rotos, criava jaquinhas, chamava jaquinhas, que era o que eles me ensinaram. Não sei se é o nome correto, se não é, mas era o nome que eles davam. E pronto, portanto, ela não podia estar muito úmida, porque aquilo ficava pregado nos dedos. Fazíamos assim, tínhamos sempre de limpar nas calças e ia sarrafando até criar bexigas aqui nos dedos. Não havia luvas como há hoje em dia, não havia facilidade de ter as luvas. Agora sim, agora temos de trabalhar com luvas para fazer disso. Portanto, eu entrei para a Câmara do Funchal em 1 de abril de 2020. Vim fazer a mesma coisa, que concorri para calceteiro. Pronto, comecei a exercer as mesmas funções. Trabalhei dentro do Palácio de São Lourenço, que era a tal pedra regional, pedra de calhau. Já não havia cal, teve que ser feito com semente e areia. E pronto, foram vendo a maneira de trabalhar, sabiam que eu tinha conhecimento na matéria e conheciam que eu fiz muito trabalho dentro do Funchal, fiz várias ruas e alguns museus e centros comerciais, fui eu que fiz, com muito orgulho. E pronto, ao cabo de uns meses, já tinha uns meses cá a trabalhar, quando o antigo sucessor estava aqui, o Mestre António Pimenta, estava-se a preparar para ir com a reforma, já tinha uma idade um pouco avançada e anos de trabalho. Chamaram-me para acompanhar. Há dias que é um pouco delicado, temos que saber gerir, às vezes falta um colega, às vezes falta um carro para pôr o material,
Mas procuramos sempre a melhor maneira de chegar ao fim do dia com a certeza que o trabalho foi feito, sem nenhuma interrupção, sem nenhum outro problema. Coisa. Mas eu não estou a gerir só as calceiras, estou a gerir a brigada de asfalto e alguns pedreiros, não só as calceiras. Não há nada que já não tivesse acostumado. Os anos para trás, quando eu trabalhava com o terceiro patrão, eu tinha 18 pessoas a meu encargo. Portanto, agora tem um pouco mais, mas eu consigo gerir da melhor maneira. Não é difícil. Há dias que eu me assim. Não é difícil. É como já disse, há uma emergência, eles estão num lado, numa rua ou têm que largar para ir fazer aquela prioridade, que a prioridade é aquela. Por isso temos que saber gerir de maneira sem haver nada a empatar, nem transporte, nem material, procurar resolver a situação o mais breve possível, dentro das condições possíveis. Quando é na estrada, nos paralelos ou coisas, tenho sempre a preocupação de levar a melhor sinalização para lá, evitar para não haver acidentes, não haver outro contratempo que a qualquer hora pode acontecer. Temos de estar preparados para isso. Hoje em dia os carros e as pessoas, os condutores vêm distraídos, muitos no telemóvel, temos de ter a preocupação com isso, para não acontecer nada e acabar o dia descansado sem nenhuma outra preocupação. Mas resolver e consigo gerir da melhor maneira, dentro das minhas condições e os limites possíveis, corre da melhor maneira possível. A prioridade para nós é sempre o que está mais perigoso, alguém, ou engenheiro, ou um variador ou coisa, telefone, diz, olha, dá um buraco assim, é melhor ir lá fechar que está mais perigoso. E nós fazemos tudo para fazer logo o que está mais perigoso. O mais perigoso é a prioridade. E depois vamos gerindo da melhor maneira, dentro das condições possíveis. Dentro das condições possíveis não há outra hipótese. Não se consegue, somos muito poucos calceteiros para a calçada que temos dentro do Funchal. Calceteiros, só tem 4. O resto são ajudantes e, claro, estão aprendendo. Vocês já falaram com alguns já que são os serventes, estão quase indo para a reforma, mas o verdadeiro calceteiro são 4 calceteiros que tem. E não estou incluído, que agora já estou afastado, estou nesta posição. Não, se for necessário, se for necessário, temos aqui para isso. Somos uns pelos outros. Há um sobreperteiro, abre uma vala aqui, quem diz no Funchal, desde fora do Funchal. E depois vê-se quem está a colocar a pedra que não percebe nada do assunto, está ali por um desenrasco. O patrão pergunta, ou o dono da coisa, consegues fazer isto? Ele diz que sim, mas depois não fica o trabalho em condições. Fica tudo suja, tudo ou mal feito, tudo a torta. Isto não é um calceteiro. Não pode ser. Eles também a dizer que é cada macaco no cigalho, não é? Sim, fica diferente porque o que já está mais antigo já está queimado do solo. Se for num lugar assim mais, uma zona histórica ou coisa, temos um pó preto, deitamos juntamente com a massa para ficar mais escuro. Mas a diferença aqui é por causa do outro que já está lá há mais tempo e já está escuro, ou da terra, ou das pessoas andar, e o cimento novo é novo, claro, está diferente, fica diferente por causa disso. Mas também há os arremates. Eu aprendi, o que eles ensinaram a fazer, um remendo, temos que juntar bem as pedrinhas, que é para quem passar não notar, olha, houve um remendo aqui, apesar de se notar, por causa do cimento, fica mais claro. Fica a parte mais clara, da massa fica mais clara. Não se nota tanto, se for numa zona mais histórica, tem que ficar mesmo, mas caso contrário não se usa. É coisa, se for num quintal, numa casa, fazemos uma massa mais forte, ou mesmo num arroio onde passam os carros, temos que fazer uma massa mais forte para ela se aguentar melhor, para ficar mais resistente. Porque com a loucura de hoje em dia não se consegue ter o cimento não atinge a rigidez própria dele, que são 20 dias. E todos os dias temos que deitar água para ele absorver a coisa. Nós faz
uma estrada, coisa. As pessoas já estão a reclamar isto, nunca mais fica pronto, e quer passar aqui, na rua. Agora, numa casa privada já é diferente, as pessoas sabem, têm que aguardar um mês e tal, para andar com os carros em cima, para não estragar. Também eles investiram o dinheiro deles ali, e para o qual se não ficar culpado, veio aqui e não fez o trabalho em condições. Isso também, mas nas ruas acontece isso. Quem nos provoca diz, está a demorar e para essa obra Santa Ingrácia e nunca mais acaba. São os primeiros a passar com os carros e a estragar o trabalho que nós fizemos. Há que dar tempo. E hoje em dia que é muita loucura, não dá tempo. Temos que usar um aditivo para a secagem, para ser mais rápida. Mas a rigidez do cimento é adquirida 20 dias depois de ser usado. Algoz deitamos chama-se uma almofada de areia, uma quantidade de areia para os carros e também evita, vai o condutor na estrada, vê um monte de areia e já desvia isso, ou mesmo as pessoas andar a pé. Eles têm, muitos dos colegas cá têm a mania de não deixar areia, deixa-se uma almofada de areia, até as próprias pessoas andarem, já desviam para o outro lado, tanto o carro como o pedonal. E tem que levar água todos os dias de manhã, não pode estar muito sol, que não também ajuda a partir. O calor, o chão está quente, se deitar água, ele estrala, fica tudo a partir. Eu, quando eu trabalhei, nos primeiros dias de trabalho era assim. Ele disse, olha, pega na mangueira ou no agador, ou no regador, e vai lá molhar a areia. Molhávamos a areia assim por cima, às vezes de manhã, à tarde se não apanhar sol, voltávamos a compor. Porque o que eles passaram, o que os antigos passaram para mim, a calçada madeirense de Calhau é como um babaia, temos que ter dedicação, paciência. Agora temos muitas vassouras, mas na altura que eu comecei a trabalhar, limpávamos a calçada, aquelas vassouras de urso, que eles varriam as estradas. Era como essas vassouras que a gente espalhava a massa, era em pó. Agora usa sem água, deita-se a massa amassada. Mas era em pó. Depois deitava-se água para a cabeça da pedra ficar bem limpinha. E a areia era esfregado com as mãos, assim. Tinha os bicos, vinha os bicos na areia, os bicos da coisa, e ficava com os dedos todos furados. Agora que é com uma vassoura para limpar. Sim, veio beneficiar mais foi melhor, foi bom, veio beneficiar, ao menos as mãos já não ficam gretadas, nem... E as luvas de agora, de hoje em dia. Já não ficam com as mãos estragadas, as asinhas arrebentadas. Olha, eu fiz muitos desenhos, fiz a Rosa dos Ventos, cheguei a fazer também ali na Rua de Jantaveira, cheguei a fazer aqui na Rua Elias Garcia, aquela marginal de Santa Cruz, aqueles desenhos todos estão lá. Tem vários desenhos, eu estive a trabalhar naquilo tudo. No Museu da Ilha de Cidade, estive lá dentro a fazer aqueles desenhos. Não foi só eu, claro, eu e mais alguns colegas. A madeirense é tudo feito com compasso. Tudo o que era de coisa geralmente era compasso. Ou com as linhas, não havia moldes. A calçada madeirense não tem moldes. O molde era um compasso, feito com 2 cabos de vassoura, antigamente. Pregado e para se poder riscar, fazer as escamas ou as cavacas. Por isso que o calceiro é chamado de artista. Esta não se consegue fazer pode-se ter num papel, fazem o desenho no papel, nós olhamos e fazemos, ou com compasso, ou com uma colher, se for uma flor grande, consegue-se fazer olhando e arriscando com a colher, que já fez isso mais do que uma vez. Só que pronto, é preciso ter uma experiência e um gosto, senão não se consegue. Para se poder distinguir o desenho, temos que fazer em várias sequências para não estar, se fosse tudo no mesmo alinhamento ou na mesma sequência, não se consegue ver a boniteza que é o desenho ou coisa, não se consegue. Por isso tem que ser a calçada diferente de uma da outra, ao contrário uma da outra. Eu lembro-me quando, no início, comecei a trabalhar, um ano depois, ainda comprei um compasso da escola, claro, e nas folhas comecei a fazer uns desenhos, tinha o entusiasmo de fazer, ver o homem a fazer, o mestre a fazer no trabalho, comecei a fazer aquilo em casa, para depois riscar com o lápis e ir fazendo de várias maneiras, e meter a calçada para poder... Temos de estar bem dentro do assunto, mesmo fazer degraus, os degraus em pedra, é preciso saber, calcular,
Antigamente os mestres arranjavam tinham um metro de abrir, que hoje em dia é a fita métrica, mas era aquele metro de abrir, como os carpinteiros tinham. Mas os mais antigos cá tinham um escantelhão, chamava-se o escantelhão, da altura e do tamanho do patamar, do degrau, e não havia coisas, mediam com isso, e sabiam, calculavam, faziam a medidas primeiro a ver, depois, se fosse preciso, reduziam ou montavam, e dava sempre certo, nunca dava torto. É respeitar o alinhamento, minimamente o alinhamento para se poder ver os degraus direitos. É pensado, por isso que os degraus são chamados a passada de boi. Que é tudo degrau, tudo uniforme, tudo coisa. Ao longo. E por acaso tenho feito uns percursos a pé e tenho encontrado muitos degraus desses. Além de, se querem ver, assim, no Ribeiro Frio, onde tem as trutas, para cima aí tem. Todo o caminho está impecável ainda. Mas a pedra, claro, a pedra na Valheira já é totalmente diferente, era metido na terra, já tinha outra consistência, já se segurava melhor. A pedra de Calhau, ao meter na massa, não podia estar suja de terra, porque se estiver suja de terra ou com terra junto a ela, não fica preso no cimento. Acaba-se por se largar, a outra não, a outra na terra, e é melhor trabalhar entre aspas, que ao partir fica sempre um lado mais fino que o outro. Consegue-se fazer bem a dobra do degrau em relação à pedra de Calhau ou à calçada portuguesa. Pô, a minha opinião devia-se... Aqui há uns anos atrás houve um curso de calceiros e penso que devia-se optar por isso, fazer novamente isso, para captar os jovens para esta arte. Mas tem que ser dada uma formação, não é um jovem com 18, 19 anos. Pronto, eu comecei mais cedo que havia necessidade, tinha que ser. Mas não, de hoje em dia, nós vemos os jovens, já têm um telemóvel, já têm coisas, já não querem aquilo, não querem trabalhar naquilo, mas se tiver uma formação, penso que vai chamar os jovens para poder acompanhar esse trabalho. Isto é uma arte. Ser calceteiro é uma arte. Saber fazer um chão em calçada, que não tem nada a ver com as estradas que fazem hoje em dia, que às vezes as águas não saem. O calceteiro tem que saber o que está a fazer. Se fizesse um curso, penso que chamavam mais jovens para continuar com esta profissão. Para já tínhamos de ter um pedaço grande para fazer em calçada. E uma rua ou um jardim grande, essa coisa. E dar ali, pôr eles a partir do princípio, preparar o chão, o fundo de caixa, chamado o fundo de caixa, e depois, dando as coordenadas, para eles começar a fazer os alinhamentos e passar as linhas, ver as pendentes, os caminhos, para poder dar a coisa. Mas não é... A prática vai ser adquirindo com os anos, não é um curso de 6 meses, ou de um ano e coisa, que vai dar, já sou calceteiro, não. A prática, todos os dias eu estou aprendendo, e já te levo 41 anos de carreira, mas todos os anos eu aprendo qualquer coisa. E é muito bom nós aprendermos qualquer coisa todos os dias, faz parte. Portanto, eles têm que começar, se fosse preciso arrancar, para no outro dia voltar a fazer, é assim que devia ser feito, para ele estar mais dentro do assunto. Sim, o importante era termos mais jovens, captar os jovens para o trabalho, para que esta arte nunca se perca no tempo, porque é uma arte muito bonita. E vê-se mesmo, os estrangeiros quando vêm cá à Madeira, veem um calceteiro ali a coisa e ficam deliciados com a maneira de estar a pôr a pedra, porque acho que esta arte nunca devia e nem tem que acabar, porque se acaba a arte de calceteiro, todas as ruas vão passar a serem asfalto, vai-me ver muito mais preto do que outra coisa. Eu acho que não devia acabar. Vamos fazer por isso, para não acabar a arte de calceteiro. E um bem-aja a todos os calceteiros.